Mateus 28, texto-chave, texto básico, texto bem conhecido da igreja, verso 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai bendito e amado, tua palavra foi nos entregue para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Ela cumpra esses propósitos em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar? O título da minha reflexão nessa noite é Discipulado ou Morte. Irmãos do ABC, discipulado ou morte. Meu objetivo é mostrar que a igreja que não faz discípulos está morta. Vou repetir. A igreja que não faz discípulos está morta. Deus não nos mandou criar templos. Deus não nos mandou criar ONGs, creches, asilos. Deus nos mandou fazer discípulos de todas as nações. E se nós fracassarmos nesta missão, nós fracassaremos na essência do que é seguir Jesus Cristo. É interessante que Jesus Cristo, ele comissionou os 11 na Galiléia, no monte da Galiléia. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. E foi exatamente no monte da Galiléia, e nós não sabemos qual, que Jesus pronunciou o seu maior sermão, o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus estava preocupado em mostrar como o discípulo deve viver. Mas aqui, de novo, no monte da Galiléia, ele está preocupado em dizer aos discípulos o que eles devem fazer. E é muito interessante porque esse discurso poderia ter sido dado em Jerusalém. Melhor lugar. Atos 1:8 diz: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas Jesus escolheu Galiléia. Por quê o Senhor escolhe Galiléia e não Jerusalém?
Galileia era um dos lugares onde tinha maior número de gentios, não judeus. Era um lugar onde havia o maior número de gregos, pagãos. Exatamente nesse contexto, aonde tinha maior número de pessoas não judias, é que ele chama os discípulos para cumprir uma missão universal. É que ele chama os discípulos para fazer diferença no mundo, porque Jesus entendeu que não é possível viver o seu segmento se não fizermos discípulos entre os gentios, os marginalizados, os pecadores. A questão que fica para nós é: por que nós estamos omitindo a grande comissão? Por que nós estamos omitindo o discipulado? Por que a igreja tem tanta resistência ao principal mandamento de Cristo pós-ressurreição? Quando a gente olha para a qualidade da igreja, a igreja que nós presenciamos e vemos hoje, a gente fica assustado. Mas por que ficamos assustados? Porque são igrejas sem discípulos. São igrejas sem pessoas que nunca entenderam o que é o discipulado de Cristo, o que é o seguimento de Cristo. São pessoas que aprenderam a coreografia, cantar, bater palmas, dançar, tocar, mas não entenderam nada do que é ser, de fato, discípulo de Cristo. Nos tornamos religiosos, evangélicos, mas nós não impactamos a sociedade. Nós não fazemos diferença, porque não somos discípulos. E a palavra discípulo no grego, matetes, quer dizer aprendiz, aluno. Aquele que entrou no caminho de Cristo. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É aquele que de fato aceitou o compromisso de negar a si mesmo, se comprometer com a cruz e seguir Jesus. É mais do que vir ao culto uma vez por semana e olhar lá. É de fato ter uma vida radicalmente diferente. O discípulo só vai impactar o mundo se ele entender que ele tem que morrer, porque a verdadeira vida cristã é vida que nasce da morte. Reafirmo: se o grão de trigo cair no chão e não morrer, fica só. Se não morrer, vai ficar isolado, mas se morrer, vai dar muito fruto. É de assustar que a expressão discípulo aparece 269 vezes, enquanto a palavra cristão apenas 3 vezes e a palavra crente 12, e uma das 12 se refere a Satanás. A pergunta que a gente tem que fazer é: você é um discípulo de Cristo? O alvo de Cristo aqui é: façam discípulos. Façam discípulos. Vão e façam discípulos. Por que você não faz discípulos? Por que a igreja não tem feito discípulos? O que está acontecendo conosco, igreja? Quantos discípulos você já fez? Você faz amigos? Você faz seguidores no Instagram? Você faz colegas? Você faz até um ajuntamento para jogar bola? Mas quantos discípulos você faz?
A minha pergunta é: por que devemos fazer discípulos? Por que devemos fazer discípulos? Não vou reinventar a roda, vou simplesmente caminhar com vocês dentro do texto. Por que fazer discípulos? Primeiro, porque Jesus nos deu uma ordem. Anote aí. Por que fazer discípulos? Porque Jesus nos deu uma ordem. Vão e façam discípulo, verso 19. Vão e façam discípulos. Vão e façam seguidores. O problema todo nosso é que nós nos tornamos apáticos e indiferentes diante da ordem de Jesus. Nós ignoramos a ordem de Jesus. Eu acho que há duas razões pelas quais nós não obedecemos essa ordem. A primeira delas, e a mais importante talvez, é porque nunca convertemos. Nós nunca convertemos. Nunca tivemos uma experiência real com Jesus. Por isso essa ordem para nós não faz diferença. Por isso que essa ordem de Cristo entra no ouvido e sai no outro ouvido. Porque nós não temos uma experiência com Cristo, nós nunca nos tornamos discípulos. E o discípulo quer fazer discípulo, o discípulo quer se reproduzir em outros discípulos, mas aquela pessoa que nunca teve uma experiência com Cristo, ela não vai obedecer a ordem, façam discípulos. Mas, por outro lado, existem aqueles que se converteram, mas têm uma interpretação errada da ordem de Jesus. Eles acham que a ordem de Jesus é para os apóstolos. Porque Jesus chega aqui e fala: os 11 discípulos foram para a Galileia, e o verso 19, portanto vão e façam discípulos. Então a ordem foi dada aos apóstolos. Se a ordem foi dada aos apóstolos, não tem nada a ver comigo, não diz respeito à minha pessoa, então para que eu vou fazer discípulos? Uma vez eu estava dando uma aula de escola dominical, há 36 anos atrás, na primeira igreja que eu fui pastor, era pastor auxiliar, e eu lembro que estava sentado uma professora, nunca me esqueço o nome dela, Joana Dark. Uma pessoa espetacular, o marido dela era um presbítero da igreja espetacular, a gente era muito amigo. Ela levantou e disse, diante desse texto, e disse: a ordem para os apóstolos, pastor, não é para nós. Eu disse: se a ordem é para os apóstolos e eles morreram, então acabou, né? Se é para os apóstolos, e aí? E os apóstolos, depois que morreram, como é que fica? A ordem é para que eles passem para outros, que passem para outros, que passem para outros. A ordem é: façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos, até chegar em você. Você sabe por que você está sentado aqui agora, irmão? Porque alguém deu continuidade à ordem que Jesus deu aos 11, façam discípulos. Esses 11 representavam toda a igreja de Cristo. Então quando Jesus diz aos 11, ele está falando a igreja, vão e façam discípulos. Então muitas pessoas encostam nessa interpretação equivocada para justificar a sua apatia e a sua indiferença diante da missão, dizendo: isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade do diácono, do presbítero, isso é responsabilidade dos líderes. Não, meu amado irmão, isso é responsabilidade de todos. Mas há uma terceira razão. Primeiro, porque nunca converteu, então não faz sentido fazer discípulo quem nunca converteu. Segundo, porque tem uma teologia errada e equivocada que entende que a ordem é só para os apóstolos. Mas em terceiro lugar, existem as desculpas humanas. E a principal delas é: eu não faço discípulo porque eu não sei fazer discípulo. Eu não faço discípulo porque eu não estou preparado para fazer discípulo. A sua resposta é talvez a mais furada da história em 2000 anos de cristianismo. Por quê? Por quê? Queridos irmãos, simples.
Porque desde a igreja primitiva até os dias de hoje, ninguém, afirmo categoricamente, ninguém evangelizou e ganhou mais almas do que os novos convertidos. Ninguém gerou mais fruto no reino do que novo convertido. Eles convertiam e começavam a testemunhar de Jesus. Quando você pega o texto do Gadareno, estamos trabalhando isso com os obreiros, quando você pega o texto do Gadareno, logo após a transformação dele, logo após a libertação dele, qual foi a primeira coisa, a primeira pergunta, o primeiro desejo dele? Eu quero te seguir. E Jesus falou, não. Melhor dizendo, do jeito que você quer, não. Você vai me seguir de um outro jeito. Você vai para a sua região, e na sua região, você vai testemunhar de mim, falar de mim. Qual era a região? Decápolis. O que é Decápolis? 10 cidades. Você vai para 10 cidades e vai falar de mim. Pergunta aos irmãos, qual foi a escola de treinamento do Gadareno? Qual foi o seminário que ele fez? Em qual instituto teológico ele se matriculou? Nenhum. No entanto, ele foi e para testemunhar naquelas 10 cidades. Quando você lê João capítulo 4, olha João capítulo 4, Jesus bate um papo com a mulher samaritana, de uma vida improvável, uma mulher de vida errada, e o próprio texto vai mostrar isso, porque ela estava envolvida com uma pessoa que não era o marido dela, depois de vários maridos. No entanto, aquela mulher, logo após descobrir que Jesus era um profeta, o que é que aquela mulher fez? Ela foi para os seus, para a sua parentela, e ela pregou o evangelho para aquelas pessoas, e as pessoas da sua região, o que aconteceu com elas? Elas acreditaram no testemunho da mulher samaritana, e através do testemunho da mulher samaritana, elas foram até onde Jesus estava, e depois ouviram o próprio Jesus falando, e elas diz o texto que elas não só creram pelo testemunho da mulher, mas também pelo que ouviram de Jesus. Ou seja, qual foi a escola da mulher samaritana, queridos irmãos? A verdadeira escola para fazer discípulo nada mais é do que conversão. O verdadeiro convertido, ele dá fruto naturalmente. É interessante que quando a perseguição veio sobre o povo de Israel em Atos dos Apóstolos, vários foram dispersos para todos os lados. E foi exatamente esse grupo da dispersão, igreja amada, que fundou a igreja de Antioquia. Pode olhar lá. Basicamente a igreja de Antioquia nasce com eles, depois que eles mandam para lá Barnabé e Saulo, mas a igreja nasce com os da dispersão. Quem é os da dispersão? Os que fugiram da perseguição, mas por onde passavam, testemunhavam de Jesus. Por onde passavam, deixava a impressão do evangelho. Por onde passavam, davam testemunho de Cristo. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Esta ordem é para todos nós e não podemos mais ficar dando desculpas. Eu não estou preparado. Eu não tenho curso de teologia. Amados irmãos, essa é a maior furada que existe. Nunca me esqueço, na época do movimento G12, nós sabemos que o movimento G12 teve lá seus problemas teológicos e doutrinários seríssimos, mas tem uma história que eu nunca me esqueci do movimento G12, é que quando o pastor René Terranova e a missionária Valnice Minhomes estiverem na Colômbia, em Bogotá, para conhecer como é que funcionava a visão da igreja celular, diz que eles colocaram uma criança, se me falha a memória, de 12 anos, para passar a visão para o René e para a Valnice. E quando aquela criança de 12 anos foi conversar com eles, eles pensavam, somos pastores bem-sucedidos no Brasil. René era um pastor bem-sucedido. A Valnice Milhomes, não sei se você conhece a história dela, ela foi provavelmente, é interessante isso, com todas as dificuldades teológicas dela, que tem muitas e não são poucas, mas ela foi uma das maiores missionárias da história da Convenção Batista Brasileira na África.
A história da Valnice é narrada em livros escritos por americanos, quando ela era missionária na África. Então eles foram colocados diante daquela criança. E aquela criança, sozinha, 12 anos, ela tinha mais de 300 células no comando dela. E eles ficaram assim, mas o que está acontecendo? E eles descobriram uma coisa lá, conversando com o pastor César Castellanos. Não estou apoiando a visão do G12, por favor, nós não apoiamos, não concordamos, eu estou apenas tirando um testemunho dessa história. É que conversando com eles aprenderam uma coisa: as células que menos crescia eram aquelas que o líder era pastor, que o líder era formado em seminário, que o líder era médico, que o líder era doutor. A que mais crescia era do povo simples. Por que será, gente? Por que será? Ontem eu estava fazendo uma visita à tarde, eu mais a Cristiane, e a gente veio dentro do carro conversando sobre a visita, as conversas que a gente teve lá. E eu falei, sabe uma das coisas que eu tenho saudade? Eu falei para ela. É quando você ouve um crente simples, cheio de fé, conversando. Eu fico com vergonha de mim mesmo. Gente, que fé genuína. Como que essas pessoas acreditam em Deus de uma maneira tão vibrante? Como que elas acreditam em Deus de uma maneira tão profunda? Como que essas pessoas mostram e manifestam a sua fé em Deus? Você fica encantado com a história delas e muitas das vezes a gente perde essa simplicidade de confiar em Jesus como aquele que pode prover na nossa vida nas mínimas coisas. Queridos irmãos, por que devemos fazer discípulo? Porque Jesus nos deu uma ordem. E nós não podemos passar para outros essa ordem. Nós não podemos delegar. Tem uma historinha, uma lenda que eles contam, que é uma historinha, não é verdade, obviamente, mas uma historinha, de que Jesus chegando no céu, os anjos chegaram para ele e falaram, e agora, como é que vai ser? Já que o senhor fez a obra lá, terminou, o senhor veio para cá, quem vai dar continuidade à obra lá? E Jesus falou, a igreja. A igreja vai dar continuidade. E aí os anjos então insistiam um pouco mais e perguntou para Jesus, e se eles fracassarem? E a resposta de Jesus foi, eles não podem fracassar. A responsabilidade foi colocada sobre mim e sobre você. A ordem, ela nasce no contexto da vitória de Cristo. Olha o que diz o texto. Toda autoridade nos céus e na terra. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Jesus não está aqui nesse contexto dizendo assim, eu não tinha autoridade antes. Jesus não está aqui assumindo que a autoridade dele começou a partir da morte e da ressurreição. Não. Isso é impossível, porque ele é Deus, e sendo Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está se referindo aqui a uma autoridade conquistada na cruz, a autoridade de ser o Salvador e Senhor da igreja. Ele disse, olha, toda autoridade, que autoridade? A autoridade que eu recebi do Pai quando eu venci a morte, quando eu venci o inferno, quando eu venci Satanás, naquele momento que eu cumpri a obra de Deus, a mesma obra que o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão fracassou na primeira obra, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele vence esta obra e ele diz lá na cruz do Calvário, Pai, eu paguei completamente, eu cumpri o seu propósito. Nesse exato momento ele recebe do Pai a autoridade, e a autoridade redentiva. E ele está dizendo, com base na autoridade conquistada por meio da morte e ressurreição. E não penso, igreja, que foi fácil essa conquista. No Getsemane ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice, Pai, se possível tira de mim, muda essa história, cria um outro caminho, contudo faça a tua vontade. Não foi fácil. No Getsemane ele soa sangue, no Getsemane ele sente solidão, no Getsemane ele sofre agonizantemente. Mas ele cumpre
propósito da redenção. Quando ele diz toda autoridade, ele está se referindo a essa autoridade. Gênesis 3,15 é a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele despojou principados e potestades e os cravou na cruz. Com base nessa autoridade é que ele diz: vai, cumpra o meu propósito, vai, faça o que eu estou mandando, execute a minha ordem, não transfira isso para ninguém, não transfira para o pastor, para o seu pai, não transfira para o seu amigo. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus colocou na sua mão, Ele vai cobrar de você. A responsabilidade pela evangelização da sua família é sua, do seu amigo é sua, do seu vizinho é sua. Você não tem, Senhor, eu estou orando para que o Senhor envie um anjo para falar para o meu pai, para a minha mãe. Deus chamou você. Comece a orar. Deus pode usar o vizinho, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar quem Ele quiser, mas nós somos responsáveis pelas pessoas que Deus colocou diante de nós. A ordem é: façam discípulos, e façam discípulos aonde? Aonde você está semeado. Como diz o hino do cantor cristão, brilha no meio do seu viver. Segundo lugar, por quê? Por quê, queridos irmãos, devemos fazer discípulos? Primeiro, porque Jesus nos deu alvo. Segundo, porque Jesus nos deu um alvo. Ele nos deu uma ordem, mas Ele também nos deu um alvo. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, não é só fazer discípulo do seu amigo, do seu vizinho. Ele disse para a igreja: todas as nações. A palavra grega aqui para nações é etnia, que traduzido significa todas as tribos, todos os grupos culturais. A nossa sociedade está estratificada. Grupos socioeconômicos divididos e espalhados por todos os lados. E o Senhor está dizendo para nós: esse é o alvo. É interessante porque lá em João 4,35, no contexto da mulher samaritana, olha o que Jesus disse: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Agora, por que é que Jesus disse isso para os discípulos, igreja? Porque eles mesmos questionaram a conversa dele com a mulher samaritana. Eles mesmos questionaram o fato de Jesus estar ali, batendo papo com a mulher samaritana. O que o senhor está fazendo aqui? Esse aqui não é seu lugar. Esse aqui não deveria ser, vamos dizer assim, não deveria ser o seu lugar. O que o senhor está fazendo aqui? Deixa eu ler o versículo aqui para os irmãos, interessante. Porque no verso 36, ele fala, verso 34, logo após os discípulos chegarem e virem conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer o seguinte: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, eu estou aqui pregando a palavra para essa mulher porque é para isso que eu fui chamado, para fazer a obra de Deus. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eles não acharam que Jesus tinha filhos de Abraão ali, em Samaria. Eles não acreditaram. Agora, vai para o verso 29. Na sequência, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa de sua palavra, muitos outros creram. Pergunta aos irmãos. Os discípulos perceberam isso? Tinha essa visão? De que Deus tinha almas em Samaria? Verso 42, e disseram à mulher:
agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Aqui Jesus começa o ministério entre os samaritanos. Lá em Atos 1:8 diz primeiro Jerusalém, depois Judeia, tanto em Jerusalém, porque ali não é primeiro, a expressão correta não é primeiro, mas é tanto quanto, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, quanto Samaria. Aqui Jesus já está dando um exemplo para eles. Olha, se vocês abrirem os olhos, se vocês quiserem ver, vão ver que tem muita gente querendo ser salva. Vocês estão achando que não há possibilidade de salvação entre os samaritanos? Então, vocês agora estão presenciando não só essa mulher se convertendo, mas vários outros samaritanos vindo a mim e me aceitando. Ali os discípulos começaram a entender que a visão de Cristo é mais ampla do que o gueto deles, mais amplo do que a igrejinha deles. Mas nós temos a tendência, igreja amada, de gostar demais do nosso gueto, de gostar demais da nossa casinha, de ficar numa zona de conforto, de vir ao culto domingo à noite e ficar feliz. Deus está te chamando, amados irmãos, para olhar para o mundo, porque os campos estão preparados, estão maduros, mas você não está indo lá colher esses frutos. O Pedro, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se manifesta, quando eles têm a visão de Elias, de Moisés, qual foi a palavra teológica de Pedro? Que lugar gostoso, que lugar bom. Senhor, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui na Cantionévias, vamos ficar aqui orando, vamos ficar aqui tendo momentos de devaneios, de arrepio, Senhor, vamos ficar por aqui. De repente some Moisés, some Elias, e a voz do céu diga: esse é meu filho. Aí ele ouviu e Jesus disse: vamos embora descer. Quando eles descem lá embaixo, o que é que eles encontraram lá embaixo, igreja? O que eles descobriram lá embaixo quando eles desceram? Um homem, uma pessoa endemoniada. E os outros discípulos que estavam lá não conseguiram expulsar aquele demônio. Lá em cima, poder. Lá em cima, visão. Lá em cima, revelação. Lá em cima, a presença de Deus. Lá embaixo, capeta. Lá embaixo, doença. Lá embaixo, escravidão. Enquanto a igreja está no Monte da Transfiguração, pensando só nas suas experiências com Deus, querendo ter revelações, querendo sentir arrepio, querendo aplaudir os louvores, os demônios estão escravizando as pessoas nos vales dessa vida. O que Jesus estava dizendo é: vocês que estão no monte desçam para o vale, porque lá estão as pessoas que precisam do evangelho, e aqueles que estão no vale, está dizendo para eles: vocês precisam também ter experiência de monte, vocês também precisam orar, vocês também precisam ter visão. Nós temos que equilibrar momentos de poder com momentos de evangelismo, nós temos que equilibrar monte com vale. A igreja precisa entender que o nosso alvo é o mundo, o campo está preparado, as pessoas estão sedentas, mas você está com a sua boca amordaçada. Porque temos que fazer discípulo, porque Jesus nos deu um alvo. Vai, prega o evangelho, fale de Jesus. Essa semana a Cristiane me mostrou um videozinho de uma criancinha, aqueles videozinhos da mãe gravando a criancinha na conversa. E a criancinha estava falando para a mãe que ele estava evangelizando os amiguinhos, mas que os amiguinhos não queriam saber de Jesus não. Ele falava para os amiguinhos: vocês têm que entregar a vida de vocês para Jesus, vocês precisam se converter, vocês precisam buscar a Deus. Os amiguinhos rindo dele. Esse cara não rindo de mim, mãe. E você? Ah, eu preguei assim mesmo, eu falei assim mesmo. Eu fiquei pensando, tá vendo? As criancinhas não têm vergonha de falar de Jesus, mesmo quando ri delas, mesmo quando desprezam elas. Mas nós não queremos. Sabe uma das coisas que eu descobri nessa minha experiência como pastor? O Espírito Santo tem mais dificuldade em convencer os crentes a fazer a obra de Deus do que em convencer o pecador a entrar aqui dentro e entregar a vida dele para Jesus.
Isso fica claro em Atos 10. Em Atos 10 mostra um homem sedento de Deus, buscando a Deus, mas sem palavra, sem conhecimento das Escrituras. Deus então dá uma visão para esse homem e fala: manda buscar Pedro. Manda buscar Pedro lá em Jope. E ele na mesma hora chamou os servos dele, era um centurião, manda buscar Pedro. Do outro lado, estava Pedro, tendo uma briga teológica com Deus. Deus dando uma visão para Pedro e falou: coma. Eu não como, eu sou crente, eu sou santo. Come, eu não posso comer, essas coisas são imundas, E Deus falando: aquilo que eu santifico não é impuro, Pedro, coma. 3 vezes a visão apareceu para Pedro. E o Pedro com dificuldade de comer o que Deus mandou comer. A teologia de Pedro falava mais alto. A ideologia de Pedro estava acima da sua fé. Aí Deus falou assim: os homens chegaram aí, vai com eles. E eles foram. Era na casa de Cornélio. O Pedro chegou lá com tanto medo que o Senhor falou: disse que é para mim falar uns trem para vocês aí. O que vocês querem que eu faça? O Senhor mandou você vir aqui falar para nós. Aí ele pregou a palavra. Quando Pedro terminou de pregar, despretensiosamente, sem planejar, meio que por obrigação, o avivamento desceu. As pessoas foram cheias do Espírito. E aquelas pessoas foram batizadas. Sabe qual que é o nosso problema? Deus está falando, mas você não quer ouvir. Deus está te incomodando, mas você está fingindo de bobo. Deus está te dizendo assim: olha o seu vizinho, vai lá falar com ele. Você: não, nem eu não, é outro. Deus está falando com você: olha o seu colega de serviço, contando para você os seus problemas, e você não vai fazer nada. Você não vai testemunhar para ele, e você está quietinho. A sua colega de faculdade está lá, e você não fala nada. E o Espírito Santo está falando para você: eu estou te falando. Eu estou falando com você. Deus está falando conosco, mas nós não queremos dar ouvido. Nós estamos fechando os olhos e os ouvidos para a voz de Deus. Deus está falando: olha aí o alvo é seu vizinho, o alvo é seu amigo, o alvo é seu patrão, é seu empregado, o alvo é seu colega. Fale, anuncie. Porque nós temos que fazer discípulo, porque Ele nos deu um alvo. E esse alvo, irmãos, ele é inclusivo. Ele não diz qual é o alvo, ele diz as nações, todas as etnias, todos os grupos étnicos e assim por diante. Pregue para eles, anuncie para eles. Nós temos 2 desafios diante dos alvos que está diante de nós. O primeiro desafio, obviamente, é o desafio da contextualização. Nós temos que nos acomodar linguisticamente, culturalmente a essas pessoas para conversar com elas. Calvino trabalhava isso, a questão da acomodação. Calvino vai dizer que Deus se acomoda a nós, descendo na nossa linguagem, na nossa cultura. A ideia da encarnação é Deus se acomodando à cultura e ao jeito do ser humano para falar para ele. Esse é o nosso desafio. Temos que nos acomodar. Temos que chegar para as pessoas, conversar com elas no contexto delas, na linguagem delas, na realidade delas, sem evangeliquez, sem estereótipos religiosos. Fale de Jesus com seu amigo. Mas por outro lado, nós não apenas temos o desafio de contextualizar, nós temos também o desafio de confrontar, porque nós não podemos aceitar criticamente tudo que a nossa cultura nos apresenta. Há muita coisa pecaminosa, há muita coisa idólatra, há muita coisa errada e nós não podemos concordar. Mas nós temos que equilibrar, contextualizar e confrontar. O que nós podemos aceitar e o que temos que rejeitar. Nós temos que pesar isso na balança. Mas está diante de nós o alvo. A pergunta que eu deixo para a igreja hoje é: você está ignorando os alvos que Deus está colocando no seu dia a dia, no seu contexto? Você tem deixado de falar de Jesus para o seu amigo, para o seu vizinho? Você está se fechando para o que Deus está mandando você fazer? É sério isso, igreja? É sério? Nós não evangelizamos.
Nós não ganhamos alvos. Deus te deu um alvo. Quantas pessoas estão partindo hoje sem Jesus? Tivemos no velório hoje uma pessoa cristã, muito choro, muita lágrima, mas muitos aleluias e glória a Deus. É bom você saber que uma pessoa partiu para o Senhor, mas ela partiu convicta da sua salvação. Seu pai, sua mãe está convicto da salvação, seu irmão, seu vizinho, seu amigo. Eu acho que Deus vai cobrar de mim e de você o sangue dessas vidas, baseado em Ezequiel. Ezequiel disse: se você sabe que alguém vai cair no buraco, e você não avisa para ele que vai cair no buraco, Deus vai cobrar de você. Nós sabemos que o mundo está indo cada vez mais para o inferno, e nós não falamos nada para elas. Deus vai cobrar de você. Terceiro lugar, terceira coisa que eu gostaria que você pensasse: por que devemos fazer discípulo? Porque Jesus nos deu a estratégia. Ele não só nos deu uma ordem, fazer discípulo, não só nos deu um alvo, todas as pessoas, nações, para onde estiver, mas ele nos deu uma estratégia. Eu diria que a estratégia de Jesus, ela pode ser resumida em 3 S. 3 S. Evangelizar é a primeira. Vão e façam discípulos. Como que eu vou fazer discípulo? Evangelizando. O que é evangelizar, gente? Evangelizar é proclamar o evangelho. Evangelizar é pregar a palavra. Vão e façam discípulos. Prega o evangelho. Anuncia para eles as boas novas da salvação. Eu preciso evangelizar. Eu preciso falar para as pessoas que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Quando eu olho para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a base do evangelismo. Diga para as pessoas: olha, Deus amou o mundo, Deus amou você. De tal maneira, acima de qualquer tamanho possível de ser mensurado. Ele enviou seu Filho para morrer no seu lugar. Você só precisa crer nele, confiar nele. Nós temos que dizer para as pessoas que elas precisam entregar a vida delas para Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que dizer para as pessoas: olha, você não vai chegar ao Pai se não for por Jesus. É mentira essa ideia de que todo caminho leva a Deus. Só um caminho leva a Deus, Jesus. Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, nem em cima do céu, nem abaixo da terra. O mundo precisa saber que o único caminho que leva a Deus, ao Pai, é Jesus. Filipe perguntou: Pai, Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, Filipe. Não tem outro. O provérbio diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. São caminhos de morte. A religião não vai levar a Jesus, ao Pai. Só Jesus. Jesus disse que nós temos que entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho estreito. A porta de Jesus é estreita. Nós temos hoje um problema sério, né? O importante é que você tem Deus. Não importa a sua religião, Deus é tudo igual. Deus é tudo igual? É, gente? Só há um Deus. Só há um caminho. Vão e façam um discípulo, evangeliza, mostra para o mundo qual é o caminho.
Agora é interessante que ele fala assim: vão e façam discípulos, evangelizam, batizando-os. O ápice do evangelismo não é levar a pessoa para a igreja, não, é batizar ela. O ápice do evangelismo é o batismo. É interessante quando você olha, por exemplo, a história de Atos capítulo 8, Filipe e Eunuco. Quando o Filipe conversa com o Eunuco e pergunta para o Eunuco: entendes o que lês? Diz o Eunuco: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E então, baseado no texto que o Eunuco estava lendo, o Filipe começa a explicar para ele que o texto falava de Jesus. Quando ele terminou de explicar para o Eunuco que o texto falava de Jesus, e provavelmente ele deve ter dito que só Jesus é o Salvador, e só Ele é o caminho, a verdade e a vida, diz o Eunuco para Filipe: o que me impedes de ser batizado? Que impede de ser batizado? Aquele que compreendeu a fé se batiza. E era imediato. Conversão, batismo. Não havia um hiato. Não havia um distanciamento entre a conversão e o batismo. Eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu compreendi que só Ele é meu Salvador e Senhor, então eu quero batizar. Agora! O mesmo acontece em Atos capítulo 10. Quando o Pedro está na casa de Cornélio, logo após a conversão deles, batismo. Por quê? Porque a resposta imediata do evangelismo é o batismo. Somente tardiamente na história da igreja é que o batismo passou a ser algo subsequente à salvação. Só lá na frente. E por que isso começou a acontecer? Porque a igreja começou a perceber que muitos estavam se aproximando da igreja por conveniência, por outras razões, sem ter tido a experiência de conversão. Então eles preferiram confirmar primeiro se houve a conversão, por meio da catequese, do discipulado, e só depois batizar elas. Então a igreja foi aos poucos entendendo que haveria uma necessidade de conversar com essas pessoas, entender se elas entenderam o evangelho, instruir elas para que elas entendam o que é o evangelho e depois batizar. Mas isso só vai acontecer depois da história da igreja, porque no início era conversão, sequência, batismo. O Senhor nos deu uma estratégia, nós temos que evangelizar as pessoas a ponto de levar elas ao batismo. Esse evangelismo que não visa levar as pessoas ao batismo, eu chamo isso de evangelismo abortivo. Onde a gente semeia e abandona. Lança a semente, mas vira as costas. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas e acompanhar elas. Convidá-las até a igreja. Ajudar elas na caminhada. Até que elas decidam batizar. Nós temos que acompanhar essas pessoas até o batismo. Isso faz parte da estratégia. Quando ele disse, vão, façam discípulos e batizem, ele está falando, vocês precisam ter convicção de que essas pessoas decidiram realmente. E mesmo algumas batizando, pode ser que elas sejam falsas. Poderia citar aqui o exemplo de Demas. Amando o presente século, me abandonou. Provavelmente Demas tenha sido batizado. Mas a experiência dele não foi genuína. Não significa porque batizou, isso significa que ela realmente teve uma experiência com salvação. Mas aquele que teve experiência com salvação precisa batizar. Segunda estratégia, vão, façam discípulos, e diz o texto, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Segundo edificar. Não apenas evangelizar, mas edificar a pessoa. E o que é edificar a igreja? Edificar significa ensinar essas pessoas a obedecer. Amados, a coisa mais difícil que existe é ensinar a obediência. É ou não é verdade? Papais e mamães de plantão, é fácil ensinar o filho a obedecer?
Isso. E é interessante porque toda a cultura pedagógica de Israel estava fundamentada nesse eixo, ensinar a obedecer. Deuteronômio 6, a chamar Israel. O que é chamar Israel? Ouve, ó Israel. Ensina teu filho assentado, andando, quando vai dormir, quando acorda. Qual era o objetivo? Ensina eles a obedecer, a guardar. A essência do discipulado não é só evangelizar, batizando a pessoa, mas é edificar essa pessoa, ensinando ela a obedecer todas as coisas. Você tem que obedecer a palavra. Os irmãos que estudam mais, que estudaram aí pedagogia clássica, educação clássica, já ouviu falar de trivium? Alguém já ouviu falar do trivium? Trivium, quem levanta? Só uma mão. O trivium, na educação clássica antiga, era formado por 3 disciplinas: gramática, lógica e retórica. Então a criança passava por 3 etapas. A etapa da gramática, que a princípio diz respeito à linguagem gramática, mas que é muito mais do que gramática, do que linguagem. Na gramática eles estudavam os elementos básicos, a cultura básica, os ensinos básicos que ela precisava ter para a educação dela. Geralmente isso era feito na infância. Então na infância se ensinava a gramática, não só a linguagem, mas os conteúdos básicos que elas precisavam para a vida delas. Depois que elas aprendiam a gramática, elas iam para a segunda fase, a lógica. Na lógica, vamos dizer assim, que já é a fase da adolescência, elas então não só vão aprender as coisas básicas, elas vão aprender a fazer conexões entre o que elas aprendem e a vida delas. Elas têm que aprender conexões entre o que ela aprende, as outras coisas que ela aprende, associar elas e associar isso à vida delas. Ou seja, elas aprendem a pensar, a raciocinar, a argumentar. Era a lógica. E por fim a retórica. Era como que ela usava esse conhecimento da gramática e da capacidade produtiva dela para, não só para ela, mas transmitir a outros. Então elas chegavam no trivium. Então, na cabeça dos antigos, é como se a gramática fosse a infância, a lógica, a adolescência do ensino, e a maturidade do ensino é quando você já tem a capacidade de passar para outros o que você aprendeu. Trazendo isso para o discipulado. Primeiro você tem a gramática da fé, o ABC da fé, palavra de Deus, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez na cruz do Calvário, a obra da salvação, a obra da redenção, a importância da palavra, da oração, a importância da igreja, do ministério, do corpo, é a gramática da fé. Mas você precisa aprender a lógica, você precisa fazer conexões entre o que a Bíblia diz e o que a Bíblia diz no Antigo com o que a Bíblia diz no Novo, conectando texto com texto e ao mesmo tempo fazendo conexões com a sua vida, de que maneira isso se aplica na minha vida. E por fim a retórica, como que eu transmito isso para outros, como que eu começo a falar para outros de fato o que eu aprendi. Edificar é trabalhar gramática, lógica e retórica usando uma linguagem dos antigos, é trabalhar o básico, é ensinar as pessoas a pensar com a fé, fazendo conexões texto com texto e texto com a vida, e ajudar as pessoas a dar isso para outros. Por último, primeiro é evangelizar, segundo edificar, por fim enviar. Por que enviar? Porque Jesus falou assim: vão, eu estou enviando vocês, vão e façam discípulos. Ou seja, o que eu estou mandando você fazer, manda outros fazerem o mesmo. Evangelizou, edificou, agora envia. Diga para o seu discípulo, pregue para o seu amigo, pregue para o seu vizinho. O que eu fiz com você, faça com outros. Se reproduza. Passa para frente. Transmita a mensagem da salvação. Mostre para o mundo que aquilo que aconteceu com você é verdadeiro. Mas eu não tenho preparo. A mulher samaritana não tinha.
O endemoniado gadareno não tinha, mas eles falaram, eles testemunharam, eles falaram da experiência deles. Por que fazer discípulo? Porque Jesus nos deu a estratégia, evangelizar, até levar a pessoa ao batismo, edificar, ensiná-las a obedecer, andar no caminho do Senhor. Como diz Eugênio Peterson, discipulado é uma longa obediência numa mesma direção. Qual a estratégia? Enviar. E por fim, por que fazer discípulo? Porque Jesus nos deu uma promessa. Vou encerrar com esse versículo final, apenas citando ele para vocês. Verso 20: ensinando-nos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por que fazer discípulo? Porque Jesus nos deu uma promessa. A promessa de Jesus tem dois aspectos. Grava aí. Primeira, a promessa da presença. Estarei com vocês. Deixa eu mostrar para vocês a Trindade aqui. Olha como é que a Trindade está aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu autoridade a Jesus? O Pai. Portanto, vão. Quem está enviando? Jesus, o Filho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem estará conosco? Jesus disse eu, né? Mas quando você vai para João 14, você descobre que o eu aqui, que essa presença que nós teríamos todos os dias, ela é feita pelo Espírito Santo. Porque Jesus diz lá em João 14, se eu não for, o Consolador não virá. Eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei outro, da mesma espécie. E ele estará com vocês todos os dias. Ele está implicitamente falando do Espírito Santo. Porque quem estaria conosco é o Espírito Santo. Então a primeira promessa fala da presença. Eu vou estar com vocês. Ah, pastor, eu estou com medo de ser rejeitado, estou com medo de ser cancelado. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar palavra, eu vou te dar graça. Eu vou honrar o seu testemunho, eu vou honrar a sua pregação. Basta abrir sua boca, fale, deixa que o resto eu faço. Eu vou estar com vocês, mas nós não acreditamos na promessa. Nós achamos que a promessa não diz respeito a nós, mas a promessa diz respeito a nós. Vão, façam discípulo, eu vou estar com vocês, eu vou corroborar, eu vou confirmar, eu vou agir. Eu vou prover. Posso ouvir amém? Às vezes você acha que seu pai não vai converter, né? Sua mãe não vai converter. Seu amigo não vai converter. E já falou de Jesus despretensiosamente para alguém? Ah, não vai converter não, mas vou falar assim mesmo. E a pessoa se converte. Estava esperando só você falar. Estava esperando só você abrir sua boca. Não, você não abre a boca. Você está com medo, né? Eu disse que a promessa tem duas coisas. A promessa fala da presença, não fala? Estarei convosco. Mas a promessa fala de uma outra coisa. Ela fala da consumação. Ela disse, até a consumação do século. A promessa fala, estarei com vocês. Mas a promessa fala que haverá uma consumação. Haverá um fim. Existe uma consumação. Ou você acha que isso aqui não vai ter um fim? Ou você acha que isso aqui não vai chegar a um final? Hein? Ou você acha que a história é uma Scania desgovernada, descendo a 0,40 ali no Betânia, sem freio e sem escape, área de escape. A história está na mão dele. Isaías 6 diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele está no trono. Ele está no trono. Haverá uma consumação. Haverá um final. O Éden vai ser reconstruído, que é a Nova Jerusalém.
O paraíso vai ser reconstruído. A Bíblia começa com um paraíso e vai terminar com outro. A Bíblia começa com uma casa onde Deus está presente, onde o culto é ao céu aberto, e vai encerrar com uma casa onde Deus está presente, onde o culto é ao céu aberto. A Bíblia começa sem morte, sem lágrimas e sem dor, e vai acabar num lugar onde Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele diz: eu não apenas prometo estar presente, mas eu prometo que haverá uma consumação, haverá uma conclusão. E nós estamos nesse ato, nesse parêntese, com a missão de fazer discípulos. Quem você quer que esteja na Nova Jerusalém? Pense em alguém que você gostaria que estivesse com você, adorando a Deus na Nova Jerusalém. Essa pessoa você tem que falar de Jesus para ela. Essa pessoa você tem que pregar para ela. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os olhos. Aleluia. Oh, Espírito. Aleluia. Eu não sei você, mas tem algo mexendo comigo aqui nessa hora. Deus está falando com pessoas diretamente no coração nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Aleluia. Comece a orar ao Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Comece a glorificar o Senhor. Comece a orar ao Senhor em voz alta. Oh, aleluia. Deus está nesse lugar, queridos. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor falou nessa noite. Aleluia. Eu sei que o Senhor está falando aos corações nessa noite. Aleluia. Eu sei que muitas pessoas estavam precisando dessa palavra nessa noite. Eu sei que muitas pessoas até estavam resistentes a essa palavra, mas o Senhor queria falar com essa pessoa exatamente hoje. E essa pessoa ouviu essa palavra hoje. Aleluia. 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 Glorificado é o teu nome. Glorificado é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Se Deus está falando com você, querido, se Ele está incomodando você, fala para Ele agora: Senhor, tira essa mordaça da minha boca que está me impedindo de evangelizar. Tira as amarras dos meus pés, está me impedindo de sair falando do amor do Senhor. Se Deus está te incomodando, comece a clamar a Deus: Deus, me liberta dessa prisão, Senhor. Não dá mais para ser crente assim. Vem para cá, tu me canta, machu de canta lá. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluias, 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 aleluias. Meu Deus, meu Deus. Quantas pessoas, meu Deus, estão querendo continuar na mesmice. Quantas pessoas não querem sair da sua zona de conforto, Pai. Quantas pessoas não querem sair dessa vida cristã medíocre. Tira essa pessoa, Senhor.
Tira essa pessoa, Senhor, desta realidade.